Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos lá para mais um estudo bíblico, falando sobre a adoração, sobre louvor e adoração na casa de Deus. E hoje eu tenho um tema muito interessante. E antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse no canal. Se você já não se inscreveu, por favor, faça isso logo agora, tá? Aperte lá o sininho, dê o seu like e vamos estar juntos nessas jornadas de adoração aqui no meu canal, Hélio Souza. E eu queria apresentar um tema hoje muito sugestivo, tá? Que fala sobre a visão correta do ministério de louvor na igreja. Pastor, será que existe uma visão incorreta de um ministério de louvor? Existe, mas eu não vou me deter nesse assunto aqui. Números capítulo 3, verso 12, diz assim: Eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. E a palavra do Senhor declara no finalzinho do versículo 12 assim: os levitas são meus. Eu queria que você, se você puder anotar, é interessante, tá? Jeremias 33, 22. É bom a gente explanar bastante a palavra sobre esses assuntos aqui, já uma vez que eu estou falando sobre a questão de uma visão correta de um ministério de louvor e adoração no serviço sacerdotal da igreja. Jeremias 33, 22 diz assim: farei, olha só o que Deus diz, farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Deus nos escolheu, Deus escolheu a mim, Deus escolheu você. Então, o que a palavra do Senhor está declarando aqui, que tanto eu e você somos levitas da casa do Senhor. E olha, não obstante, eu queria dizer que levita na casa de Deus não é apenas aquele que toca e que canta. Levita é aquele que serve na casa de Deus. Há uma diferença, e muitas pessoas falam por aí que o levita é apenas, quando a gente fala levita, quando a gente fala assim, alguém, eu não estou dizendo que alguém vai levitar, que alguém vai voar. A pessoa que de fato é levita da casa de Deus, ela é serva de Deus. Então, querido, se alegre, todos aqueles que estão servindo na casa de Deus são levitas. Então isso é algo que a gente pode ampliar mais adiante. Mas Deus ordenou a Moisés que fosse feito um tabernáculo no deserto. A Bíblia declara lá em Êxodo 25, 1:9, eu não vou ler o texto por questão do tempo também. E aí Deus está chamando esse grupo, essa equipe chamada levitas para servir no tabernáculo. E tabernáculo, na verdade, você pode dizer, é a tenda da congregação, a tenda do encontro. Em muitos textos nós vemos que a palavra do Senhor fala que o tabernáculo é também a tenda do encontro. E a primeira coisa que eu devo observar aqui no capítulo de Êxodo 25, 1:9, anote aí, você veja depois. A primeira coisa que eu devo observar aqui é que a primeira instituição que Deus criou no ministério levítico foi o serviço. Há uma diferença de servir, há uma diferença do ofício. Lá no finalzinho eu vou falar sobre isso um pouco mais. Então, observe só no texto de Números, capítulo 3, verso 5. Eu vou falar muito sobre Bíblia hoje, eu vou dar uns textos aqui chaves para você, ok? E disse assim o Senhor a Moisés: mande chamar, olha só o que o texto fala no versículo 6 do capítulo 3 de Números: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. O verso 7, eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Até aqui eu acho que já dá para entender. A primeira coisa, a primeira ordem para os levitas que foram formados, a palavra do Senhor declara que Deus disse assim: os levitas são meus. Ele disse: Moisés, olha, faça um tabernáculo no meio do deserto e faça o seguinte, Moisés, queria que você nessa hora instituísse, certo? Separasse para mim homens para servir nesse tabernáculo. A primeira coisa que eu devo observar é que Deus instituiu a tenda do tabernáculo para os levitas servirem no tabernáculo.
Veja que no texto de Números 3, 5, que o Senhor disse para Moisés, os levitas estarão ali para servirem no tabernáculo. Não foi para tocar no tabernáculo, não foi para abrir a boca para cantar no tabernáculo. Isso é algo muito interessante. O que Deus está querendo nos dizer, queridos, que no ministério, na primeira coisa de um ministério levítico, nós temos que observar aquilo que Deus também instituiu, aquilo que Deus também ordenou. O que foi que Deus ordenou primeiro? Foi o serviço e não o ofício. Essa é a chave de uma visão correta de um ministério de louvor. Então não adianta eu ter um ministério de louvor e adoração na igreja em que o ofício venha primeiro que o serviço. Deus está chamando nós como adoradores, nós como levitas da casa do Senhor, a todos aqueles que servem na casa do Senhor, e eu estou falando agora, obviamente, aqueles que estão adorando no templo, que estão junto ao pastor, junto ao sacerdote, ali no altar de Deus, adorando ao Senhor, às vezes todos os domingos, ou sábado, ou enfim, não importa qual seja o ministério que você está operando e atuando, melhor dizendo. O que Deus está dizendo é o seguinte: Deus, ele criou primeiro o serviço na sua casa. Muitos hoje estão fazendo isso o contrário. O que Deus está querendo dizer é que aquele que quer servir na minha casa, aquele que quer trabalhar, essa palavra trabalhar, vamos esquecer essa palavra trabalho, né? Vamos excluir do nosso vocabulário, mas aquele que quer me servir tocando, aquele que quer me servir cantando, aquele que quer me servir orando, aquele que quer me servir, sei lá, fazendo qualquer coisa na casa de Deus, primeiro tem que atentar para o servir. E o verso 12 do capítulo 3 de Números diz assim: eu mesmo, Deus está dizendo, eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus. Então, eu e você fomos escolhidos num chamado ministerial tão maravilhoso, tão profundo e tão abençoado, queridos. E nós queremos declarar nesse estudo que você possa ter essa consciência de que você foi escolhido para essa finalidade. Primeiro, para ser servo na casa de Deus. Há muitas pessoas que estão confundindo, certo, a obra de Deus, principalmente quem está servindo no altar. Há muitas pessoas, eu conheço diversas pessoas que como é que eu posso dizer assim, que se decepcionaram com o líder, se decepcionaram com o líder de louvor, se decepcionaram porque não tiveram um cargo de excelência, se pode dizer assim, se decepcionaram por tantas coisas, por tantas bobagens, e não estão hoje no altar de Deus, porque se esqueceram de que a primeira coisa que Deus ordenou é servir. Aleluia. Mas você me pergunta, mas pastor, no momento que eu tenho um chamado, né, Deus me chamou para essa obra, mas querido, não importa, Deus pode chamar você, mas se você não estiver com o coração primeiro no serviço da casa, o que eu estou dizendo com isso? Servir a casa de Deus é obedecer, é primeiro obedecer os princípios. Se você está no ministério, por exemplo, procure saber mais ou menos, se você está entrando agora no ministério, eu vou dar uma dica para você aqui. Procure primeiro como é que se serve nesse ministério. Qual é a porta de entrada para esse ministério? É evangelismo? É abrir uma célula, no caso? Né? Eu estou até com a camiseta assim, eu amo minha célula, né? Está aqui escrito. Será que é isso primeiro? É ir para um curso de capacitação? O que você precisa fazer primeiro? O que aquela igreja, aquele ministério quais são os primeiros princípios, qual é o passo a passo para você chegar no altar e exercer aquele chamado do Senhor. Talvez você, ou não sei, alguém que possa estar vendo esse vídeo agora, possa estar dizendo, poxa, mas pastor, não é bem assim. Eu estou dizendo, a palavra de Deus diz que é assim. Primeiro o serviço para depois vir o ofício, meu filho. Agora sim, eu queria que você observasse o texto de Números 3, o verso 12. Deus está dizendo, eu mesmo escolhi os levitas. Ele mesmo quem escolheu os levitas.
dentre os israelitas. E no finalzinho diz assim, os levitas são meus. Isso significa, querido, que nós fomos escolhidos. Diga assim, eu fui escolhido para isso. Nós fomos escolhidos para isso. E nesse chamado ministerial está escrito, a gente pode dizer assim, está escrito assim, é proibido entrar pessoas não autorizadas. Diga aí, é proibido entrar pessoas não autorizadas. Então, quando Deus instituiu, vou ser redundante, mas vou falar de novo. Quando Deus instituiu o primeiro tabernáculo, ele escolheu os levitas para servirem no templo, ok? Aí você pode observar como foi esse serviço. O serviço não foi música, o serviço deles não foi tocar, não foi cantar, pelo contrário. Você sabia o que tem dentro, o que tinha dentro, na verdade, do tabernáculo? O candelabro de ouro, não é? a mesa dos pães, do sacrifício, a arca da aliança. Agora observem, todas as vezes que Deus dava uma ordem para o Moisés e para o povo de sair daquele lugar, os levitas eram encarregados, sabe de quê? De fazer um trabalho braçal mesmo, de carregar a tenda, de desenrolar as cortinas, de desenrolar aqueles tecidos, de guardar, ou seja, enrolar todos os utensílios do templo, o candelabro, a mesa de pães, enfim, esse era o serviço dos levitas. Eu fico imaginando, há muitas pessoas que não querem fazer esse serviço na casa de Deus, porque primeiro Deus está ordenando que a gente venha servi-lo. Eu quero dizer para você que não se preocupe se o teu pastor ainda não chamou você, ou se o ministério, me parece que você está dizendo assim, mas pastor, está demorando tanto de eu entrar no ministério para cantar, para tocar aquele instrumento, e olha que eu sou talentoso, Deus me deu esse dom, amém, glória a Deus, mas querido, saiba esperar, sabe por quê? Às vezes Deus não colocou você lá, porque você ainda não tem a consciência de que primeiro nós temos que servir ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho meu talento, eu vou servir ao Senhor. Deus sabe disso, sim, mas há um tempo específico para Deus chamarmos para trazer à tona o nosso talento para o serviço da sua causa. O que eu estou dizendo isso com você, querido, é o seguinte, que a consciência de servir a Deus é a humildade. Primeira coisa, sermos humildes o suficiente no ministério que nós entramos para saber qual é a porta de entrada do ministério, qual é o curso que eu tenho que tomar primeiro para o ministério. Tem alguns ministérios, inclusive, que faz o seguinte, para um levita, estou agora falando sobre a parte da questão, né, do altar, para aquele que entre, para aquele que venha tocar no altar, para aquele que pegue no microfone, para aquele que venha ministrar no altar, ele precisa entrar pelos princípios. Ele precisa saber qual é o princípio daquela igreja, daquele ministério. Ele precisa saber se é uma igreja celular, se ele primeiro tem que entrar numa célula, ele tem que entrar numa escola de capacitação, numa escola de evangelismo. Esse é o princípio. É o que Deus está dizendo para a gente, é o que Deus falou para aqueles levitas. Eles precisam servir na minha casa. Primeiro servir na minha casa e as demais coisas Deus vai acrescentar. Lá adiante, se nós pudermos ter um outro estudo sobre os levitas aqui, você vai ver que Deus chamou os levitas para uma obra sobrenatural e para uma obra também espetacular. Os levitas tinham um privilégio, gente, levar o tabernáculo era algo privilegiado. Todos esses levitas, eles enrolavam os tecidos, eles enrolavam e desenrolavam os tecidos, tiravam aquelas ferragens todas para levar o tabernáculo consigo. Quando Deus falava para Moisés que era para tirar o tabernáculo daquele lugar, para ir para outro lugar, eles desenrolavam tudo, pegavam os utensílios todos, ou seja, era um trabalho braçal. Mas por quê? Porque Deus estava dizendo, servi a mim no deserto, servi primeiro a mim. Então, todas as vezes que você observar essa palavra servir, não se preocupe. Deus ama muito você. Deus quer fazer prova de você que você de fato é servo na casa dele. E aí, meu querido, pode ter certeza que depois virá o ofício.
Depois Deus vai colocar o seu talento, empregar o seu talento onde você mais sonha. Então, querido, antes de tudo, sonhe com o serviço da casa de Deus, sonhe em ouvir a palavra de Deus, sonhe em estar junto com o seu pastor, com o seu líder, com o seu sacerdote, sonhe em servi-lo primeiro, porque você servindo a ele, servindo aquele ambiente, sabendo das diretrizes desse ambiente, meu querido, você não vai ser pedra de tropeço. Eu digo isso porque há muitos, eu já estou há anos na igreja, já estou há anos no ministério, eu já vi muita coisa assim de pessoas que saíram do nada, saíram do ministério por nada, por uma questão de um microfone, de não estar ministrando tal data, de não... Coisas assim que não devemos considerar falar isso aqui. Mas por quê? Porque, primeiro, os seus corações não estavam no serviço da causa de Deus. Eu estou falando da casa de Deus, da causa nobre de Deus, que é o ministério que Deus colocou no nosso coração. E esse primeiro ministério é amar as vidas, era amar o altar, acima de tudo, amar a Deus. Que você possa ficar com essa mensagem hoje, e eu queria que você mesmo pudesse observar que, na verdade, Deus quer servos no altar. Deus quer servos. Deus não está olhando para o seu talento, embora que Ele goste, embora que Ele te deu, mas o que Ele está olhando é o seu coração de servo, um coração apaixonado por Ele, um coração apaixonado pelas vidas, um coração apaixonado a ver a cidade se rendida aos pés do Senhor. Se não tem essa motivação no seu coração, infelizmente eu quero dizer para você que você está no lugar errado, na motivação errada, ou seja, numa visão errada. Então, a visão correta de um ministério para você se abrigar no ministério de louvor e adoração é, primeiro, servir ao Senhor. Então, sirva ao Senhor com todo o seu coração e veja a bênção do Senhor na sua vida. Amém? No próximo vídeo, eu vou falar sobre a questão de sair do serviço para entrar no ofício, e que também é uma bênção de Deus na nossa vida. Deus abençoe.